Olá, ponto de vista da medicina está começando. As doenças da coluna vertebral responsáveis por afastamentos, invalidez na previdência social e mesmo em todas as sociedades, é um gasto mais ou menos de 20 bilhões de dólares por ano aqui no Brasil, em internações, cirurgias, tratamentos. E é uma área comum a 3 especialidades: a reumatologia, a ortopedia, a neurologia e às vezes até outras condições patológicas de abdômen e de outros locais. Elas podem causar dor lombar. E essa dor lombar, ela tem mais ou menos 200 causas, impressionante. E uma delas, essa muito conhecida, é a hérnia de disco. A propósito, semana passada, saiu numa determinada televisão uma mesa redonda tratando-se desse assunto. E uma das condutas apregoadas para tratamento de hérnia de disco foi a cirurgia, e que parece que se falou lá e que a cirurgia está indicada em 50%, 60% dos casos. Para conversarmos aqui sobre isso, está comigo aqui o professor Murilo Antônio Rocha, que é doutor em medicina pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, e é o chefe da disciplina de ortopedia e traumatologia aqui da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Murilo, bom dia. Bom dia. Como é que você vê isso, Murilo? Como é que é? Qual é o enfoque que a ortopedia? E nós caminhamos junto há muito tempo. Existe até um consenso lá na universidade. Como é que você vê essa opinião divergente? Como quase tudo em medicina, nós temos opiniões que podem diferenciar ou divergir, às vezes de forma até estranha, de maneira muito grande a divergência. O que eu penso a respeito desse assunto é que, como em qualquer patologia, essas avaliações precisam ser feitas individualmente. Não há como generalizar as doenças, porque os doentes são especiais. As doenças atacam os pacientes de forma diferente, os pacientes reagem de forma diferente, e não há como dizermos que uma determinada patologia deve ser tratada majoritariamente assim ou majoritariamente assado. Os pacientes reagem de forma diferente a qualquer tipo de tratamento. Pacientes reagem de forma diferente a medicamentos iguais. Pacientes reagem de forma diferente a tratamentos fisioterápicos de forma diferente. Então não há como generalizar. A preocupação que eu tenho de passar informações, principalmente para o público em geral, é a generalização. Imaginar que nós podemos padronizar um comportamento de um paciente ou comportamento de uma patologia em vários pacientes. Os pacientes são absolutamente especiais. Então, a individualização do paciente, a avaliação específica de cada paciente é muito saudável, é muito importante. Especificamente a respeito da hérnia de disco, a experiência e a literatura mostra que a cirurgia tem o seu lugar, mas não é possível quantificar matematicamente a incidência do tratamento cirúrgico. É muito individual essa avaliação. Nesse aspecto, essa individualização que o professor Murilo está falando, a primeira é o diagnóstico. Quer dizer, quando é que aquele quadro clínico é uma hérnia de disco, ele tem características. E não é simplesmente qualquer dor que tem a coluna, que irradia para os membros inferiores, é considerada uma hérnia de disco. Então, o primeiro passo é o diagnóstico. O segundo passo está relacionado com exames complementares. Porque o profissional, ele pede
ressonância, tomografia. Quer dizer, logo de início até não tem indicação, né? Radiografia simples primeiro. É verdade. Fazer, porque o gasto com isso que foi dito aqui é de exames, internação e cirurgia. E lá nos Estados Unidos é muito pior. Quer dizer, devia ser melhor, é pior. Isso em 2000, no ano 2000 mais ou menos, o gasto era de 60 bilhões por ano. Então, eu sei que nós temos uma conduta comum, mas para a população, eu acho que a necessidade de esclarecimentos, porque a hérnia de disco é um processo inflamatório hoje. Quer dizer, a dor da hérnia de disco é uma inflamação. Certo. Isso foi provado até com biópsia. Né? Tiraram um pedacinho da hérnia lá, é um verdadeiro processo inflamatório. Então, você acha que operar a inflamação... O que salta aos olhos é que o procedimento cirúrgico, que é possível melhorar, que é possível alterar a anatomia através do procedimento cirúrgico, não é possível atuar sobre o processo inflamatório. O que o procedimento cirúrgico pode fazer, e faz, em algumas vezes maravilhosamente, é alterar a anatomia, mudar a anatomia, melhorar as condições locais do ponto de vista mecânico e anatômico, morfológico. Uma reação inflamatória não pode ser alterada com o procedimento cirúrgico. Daí a assertiva, que é absolutamente correta, que o processo inflamatório não pode ser curado através de um procedimento cirúrgico. O que pode ser feito no procedimento cirúrgico, quando necessário, é a alteração da forma, da morfologia daquela região. Eu acho que é importante, você falou, quando necessário. Quando necessário. Então, as diretrizes da Associação Médica Brasileira e do Conselho Federal de Medicina, por favor, a técnica aí, projeta para mim aí o consenso brasileiro, por favor. Então, aqui está o consenso brasileiro e diretriz da Associação Médica Brasileira do ano 2000, envolvendo, Murilo, 5 sociedades: reumatologia, ortopedia, neurocirurgia, neurologia, medicina física e reabilitação e radiologia. E o que ficou lá, que ficou estabelecido, que apenas em 5 a 10% há necessidade de fazer cirurgia. É o que o Dr. Murilo falou aqui agora, em determinadas condições. Então, isso não pode ser rotina de qualquer dor que irradia para o membro inferior ser tratada como hérnia de disco. Murilo, você falou condições ortopédicas, né, que estão nesses 5, 10%. Certo. Quando há uma estabilidade? O procedimento cirúrgico, em linhas bastante grosseiras, ele está indicado nos casos em que os sinais e sintomas neurológicos são absolutamente intocáveis, ou seja, não há como superá-los com o tratamento tradicional, com o tratamento medicamentoso e com as medidas de reabilitação. Ou seja, o paciente tem alterações de sensibilidade, dormências, parestesias, não sente um determinado lugar dos seus membros. O paciente tem dificuldades para movimentação, perda de força, e esses sinais e sintomas não regridem com o tratamento clínico. Até é importante, mas faz uma inserção aí, que esse tratamento clínico, que é preconizado pela diretriz do Conselho Federal de Medicina, é feito durante 3 meses. Exato. Quer dizer, se não houver resolução... É preciso insistir no tratamento clínico. Insistir bem feito. E um tratamento clínico correto, adequado, rigoroso. E se esses sintomas não retraírem, não serem resolvidos, a possibilidade cirúrgica pode existir. Da mesma forma, as dores absolutamente intratáveis. Existe um ponto em que as dores são intratáveis. Esses casos, a cirurgia pode ser indicada.
É preciso também ressaltar que o tratamento cirúrgico, ele aborda 1 ou 2 espaços, ou talvez 3 espaços. O tratamento cirúrgico ele não pode resolver todos os problemas da coluna, que são 33. O tratamento cirúrgico ele aborda um determinado ponto. É preciso lembrar que várias outras regiões da coluna também podem ser acometidas pelo mesmo problema. Então, quando o tratamento cirúrgico é indicado, ele precisa ser muito bem indicado para que o resultado seja o que se espera. E, repito, as condições ou as necessidades do tratamento cirúrgico são bastante restritas. Mesmo porque, Murilo, existem outras doenças que podem simular hernia de disco. E uma delas é o aneurisma de aorta abdominal. Um indivíduo chega no pronto-socorro com dor muito característica, parecendo com hernia de disco, e na realidade ele está com aneurisma de aorta abdominal, que é uma condição emergencial grave, que o indivíduo pode falecer se esse diagnóstico não for feito, porque o aneurisma pode estourar. E uma das situações que tem que se observar, aferir a pressão dele, que ele pode estar em choque, e a sudorese muito grande. Ele começa a suar. Você vê como é complexa, né? O primeiro ponto, esse é o primeiro ponto que é preciso deixar bem claro. O diagnóstico é fundamental. O diagnóstico diferencial, se a dor que o paciente sente, se os sintomas e os sinais que o paciente apresenta são relativos à hérnia de disco. É muito comum esses sinais e sintomas serem confundidos com outros. E essa condição, esse diagnóstico, é fundamental que seja feito corretamente. Há uma tendência, uma sedução de todos nós, médicos, pelo exame de laboratório, pelo exame de imagem, porque se espera, nos casos difíceis, que os exames de imagem nos dê as respostas que nós precisamos. Mas é fundamental que se coloque de maneira bem clara. Os exames de laboratório, os exames de imagem, não nos dão o diagnóstico completo. Os exames de imagem de laboratório são exames auxiliares para que o raciocínio que nós estamos fazendo possa ser completado. O exame de imagem ele não nos dá um diagnóstico definitivo. É um dado, um degrau no raciocínio para a gente chegar ao diagnóstico definitivo. Até é importante, porque você chamou atenção para isso, 60% das hérnias de disco de imagem, o indivíduo não sente nada. Absolutamente nada. Exato. Aquilo é um achado de imagem. Existem alterações no exame, mas o paciente é assintomático. Isso é muito comum. Pois é, 60%. O indivíduo tem uma dor, Murilo, que é decorrente, às vezes, do diabetes. Uma neuropatia diabética que pode simular uma hérnia de disco, só que a dor é muito menos intensa. E faz-se a ressonância, né, ou a tomografia, que não utiliza mais. O indivíduo tem uma discopatia degenerativa que pode simular uma hérnia de disco. E aí que está a questão, quer dizer, na nossa discussão aqui hoje, é o tratamento cirúrgico, porque o resultado do tratamento cirúrgico, quando é mal indicado, ele vai agravar a situação. Porque o que acontece? Ele cria uma estabilidade lá, Murilo? O tratamento cirúrgico da hérnia de disco é, como eu disse, uma mudança anatômica daquele local. O que se faz é descomprimir, retirar tecidos fibróticos, tecidos espessados, tecidos retraídos daquela região para que as raízes nervosas fiquem livres e não causem sintomas como dor e alteração de sensibilidade. Também há tratamentos com a retirada dos discos, as dissectomias. Mas tudo isso é feito naqueles pacientes em que o diagnóstico é absolutamente preciso. Porque se a causa da dor não for aquela, o que se vai agregar é uma lesão e que pode ter consequências no futuro. A principal delas é a instabilidade que pode ser causada na retirada desses ligamentos e causar um problema de instabilidade da coluna, que também é causa de dor e de agravamento das dores já existentes. Há uma tendência, há um parâmetro de avaliação da cirurgia de coluna, em que a partir de um certo ponto
a instabilidade é previsível e se faz um tratamento de fixação da coluna para que essa instabilidade não aconteça. Mas nós estamos agregando agressão a essa região. Então, repetindo, voltamos ao início, em que o diagnóstico é fundamental. Murilo, lá no seu serviço, que até tem 2 especialistas em coluna, que eu os considero altamente éticos e também de competência técnica, qual é mais ou menos o percentual de cirurgias para hérnia de disco? Verdadeiras, claro. Sim. Porque lá tem que ser verdadeira. Hamid, nós temos lá no serviço 3 colegas que são cirurgiões de coluna. O Dr. Jorge Mauad, o Dr. Leonardo Gaia e o Dr. Dimos. Atuando mais diretamente conosco, o Dr. Jorge Mauad e o Dr. Leonardo Gaia. São pessoas que têm uma qualificação muito grande e são pessoas que têm uma consciência ética que eu considero bastante alto. Esse é um ponto fundamental. Esse é um ponto fundamental e até a raiz da pergunta é essa. Quer dizer, desse ponto de vista, só para que não haja generalização como é feita correntemente, mais ou menos, quantos casos vocês operam, vamos supor, por mês? Nós temos uma dificuldade grande em termos de percentual. Mais ou menos. Mas eu considero que não ultrapassamos nunca o valor aqui do consenso, de 5% a 10%. Nunca ultrapassamos isso. Pois é. Agora, operar 50%, 40%... Eu considero que é um número bastante elevado. É um número elevado e a consequência que você falou, né, da instabilidade, e até fica pior depois. Nós temos lá uma quantidade muito grande de pacientes com dor lombar. É só frequentar o nosso ambulatório para ver. Nós temos pelo menos 2 ambulatórios que tratam de dores na coluna e a quantidade de pacientes é muito grande. Consequência, pacientes que sofreram processo cirúrgico também que estão lá com as consequências de cirurgias que os resultados não foram satisfatórios, vamos dizer assim. Então, há uma quantidade muito grande de pacientes e o número de cirurgia é pequeno. Então, o hospital oferece todas as condições para cirurgias da coluna, equipamentos, material, embora o hospital tenha dificuldades, como qualquer hospital público, federal, de ensino, mas o hospital oferece condições para todas as cirurgias de coluna. E o nosso número é baixo, comprovando essa assertiva do consenso, que diz que a maioria das hérnias de disco não são tratáveis cirurgicamente, o resultado do tratamento cirúrgico não é superior ao tratamento clínico. Nós vamos voltar daqui um pouco nesse assunto, Murilo, mas e essa colocação de materiais, saiu até no Fantástico outro dia, né, de instrumentalização desnecessária. Evidentemente que num hospital de ensino, onde a ética deve predominar, isso não acontece. Mas, de maneira geral, quer dizer, o que você tem visto por fora? Qual é a raiz do problema aí? Como qualquer atividade, a atividade médica em geral, e a ortopedia em particular, sofre a influência da indústria, e que, na grande maioria das vezes, é uma influência benéfica. A tecnologia, a incorporação tecnológica de equipamentos, de materiais, de implantes, ela é feita em parceria com a indústria. E a indústria tem um papel fundamental nesse desenvolvimento. O grande problema é a desvirtuação dessa relação entre a atividade médica e a indústria. Quando essa relação é uma relação transparente, uma relação saudável, uma relação sadia, todos os fatores são benéficos. Tudo que sai disso é benéfico, é bom. O grande problema é quando não há transparência, quando há interesses outros que não especificamente a evolução e o tratamento melhor dos pacientes. A dificuldade que nós temos é quando isso acontece.
repito, na grande maioria das vezes, essa relação com a indústria é benéfica para ambos os lados, ou para os três lados, tanto para a indústria, como para os pacientes, como para os médicos. Facilita a nossa vida quando os instrumentais, os equipamentos são desenvolvidos tecnologicamente perfeitos ou próximos da perfeição. Isso nos facilita muito. Beneficia os pacientes diretamente, então todos saem ganhando. O grande problema é quando não há transparência nessa relação e os benefícios não são para todos os lados. Os benefícios ficam para um ou para outro lado. Então essa é a grande dificuldade. Murilo, eu vou deixar uma pergunta no ar aqui. Essa parte instrumental, né, que a indústria produz e utiliza no hospital escola, ela é inferior ou tem uma igual qualidade técnica em relação àquilo que se utiliza lá fora, em hospitais particulares? Mas você vai me responder daqui 15 segundos. Vamos ao intervalo, voltaremos em seguida. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Estou conversando hoje com o professor Murilo Antônio Rocha, que é ortopedista, professor de ortopedia, e também já foi superintendente do Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro e hoje participante também da diretoria. Murilo, nós estamos conversando aqui sobre esse problema que foi uma repercussão nacional. Existe uma diferença ou existem duas qualidades desse instrumental ortopédico? Como é que é a visão lá no hospital? Hamid, todo instrumental cirúrgico, como qualquer tipo de material que é fabricado, nós podemos dizer que existem materiais com maior perfeição, com menor perfeição. Podemos dizer isso de vários pontos de vista, desde a usinagem do metal até as mensurações, a exatidão desse material, as dimensões desse material. Nós podemos dizer que alguns são superiores, outros inferiores. O que nós temos no Brasil e no mundo inteiro são regras, parâmetros para que esse material seja comercializado. No Brasil nós temos a Anvisa e temos o Inmetro e temos outras instâncias de controle de qualidade de material. As indústrias nacionais têm franquias para comercializarem e para fabricarem dentro daqueles parâmetros das empresas internacionais. Logicamente, nós temos dificuldades nas empresas nacionais, mas nos anos recentes a indústria nacional melhorou muito a sua qualidade. Há algum tempo atrás nós não tínhamos parâmetros de comparação. Atualmente nós temos, pela internacionalização dessas atividades, pela entrada no país de outras empresas e por essa parceria que eles fazem entre eles, por franquias, a qualidade do nosso material é muito semelhante, é muito próxima do padrão internacional. Muito próxima. Naturalmente, exatamente igual, eu não posso dizer isso com segurança, mas a nossa qualidade de material usado em qualquer lugar do país, ela é muito semelhante. Especificamente nos hospitais públicos, no nosso hospital, que é um hospital público, faz parte de um grupo aí de 40 e tantos hospitais, a rotina é sempre a mesma. A nossa forma de adquirir esses equipamentos, esses materiais, é sempre através do sistema público de compras. E é preciso que se faça uma licitação, é preciso que se faça uma avaliação nacional, em termos nacionais, de preços, e algumas empresas se interessam em nos vender esse tipo de material para que o pessoal possa adquirir, outras não. Algumas empresas podem oferecer um preço mais acessível dentro da tabela que nós podemos usar, que é a tabela SUS. Algumas empresas têm essa capacidade e outras não. Essa capacidade das empresas, eu asseguro que não vai de encontro à qualidade do produto. Não é que o produto é de pior qualidade e que o preço é menor. Não, é uma questão de logística, de localização, de quantidade de material vendido.
Então, o nosso material que nós usamos no hospital, não só na coluna, mas em outros procedimentos cirúrgicos, ele é semelhante ao material que se usa em qualquer outro lugar. E o resultado provavelmente seja muito próximo também. Muito próximo, não há nenhuma alteração nisso, nenhuma diferença significativa nesse aspecto. A Anvisa tem cuidado disso com muito rigor. Nós aqui do hospital, como alguns hospitais do Brasil, são pertencentes a um grupo de vigilância, de tecnovigilância, e que nós avisamos a Anvisa, nós temos essa obrigação, esse dever de avisar a Agência Nacional de Vigilância Sanitária para intervir em indústrias que nós consideramos que o material está de baixa qualidade. Então, quando nós detectamos aqui alguma coisa no material que não está dentro do que nós consideramos de boa qualidade, nós avisamos a Anvisa intervém nessas empresas. Avisamos a empresa que a qualidade não está boa, os estoques são rejeitados, ou seja, há uma rede de vigilância para que esses instrumentais, para que esses materiais que nós usamos sejam de uma qualidade adequada. Então, não há preocupação nesse sentido. O que se discute, e aí é uma outra coisa, são os preços que se praticam no mercado em geral. Esses preços mudam de uma região para outra e nem sempre isso é possível fazer comparações. Eu volto a dizer, nós aqui somos um hospital público e nós temos que atuar dentro de uma faixa de valores que são pré-determinados pela tabela SUS. E dentro do orçamento, né? Então não há como mudar isso. Naturalmente há uma tentativa, uma vontade de se utilizar cada vez equipamentos de mais novos, melhor preparados, melhor fabricados e com tecnologia mais recente. Há uma demora natural de incorporar esses materiais, esses implantes na tabela, para que a gente possa usar eles muito rapidamente. Às vezes há um lançamento de um determinado tipo de implante no mercado e que nós do sistema público ainda não podemos usar, porque ele não faz parte do nosso padrão de utilização. Demora um pouco, mas daí a pouco ele vai ser incorporado. Mas isso não compromete a qualidade dos procedimentos absoluta. Murilo, voltando ainda à hérnia de disco, o pessoal acha que todo problema é hérnia de disco e qualquer coisa é o disco. Existem muitas outras condições. Mas, mais ou menos, Murilo, quantos casos por mês que há internação lá de pessoas com hérnia de disco? Eu sei que tem a neurologia, que tem a reumato, mas na ortopedia. Só para... Nós não passamos de 5 casos. Com certeza não passamos. No universo de 500 internações, são poucos os casos de hérnia de disco internados. Não são muitos. E alguns deles são internados por dificuldade de controle de dor e que, na grande maioria, também não evoluem para o tratamento cirúrgico. Às vezes o tratamento clínico resolve o problema. A grande dificuldade que eu vejo, e alguns casos são internados por isso, é na dificuldade do diagnóstico. Eles chegam com o diagnóstico presuntivo de hérnia de disco e não foi esclarecido ainda. E durante essa internação nós temos a possibilidade de contar com outros profissionais, como a reumatologia, como a neurologia, para nos ajudar na especificação do diagnóstico. E seria interessante que a gente pudesse falar um pouquinho sobre o diagnóstico, porque isso é um problema, em geral, no atendimento do paciente com hérnia de disco. Então, só para a população, até ela própria, poder fazer esse diagnóstico. Primeiro, a dor da hérnia de disco é uma dor superficial. A gente chama em medicina dermatomérica, quer dizer, ela está rente à pele. Não é uma dor profunda, como se fosse lá dentro do osso. Depois, outra coisa, ela tem um trajeto, Murilo, típico. Geralmente, dor que não ultrapassa o joelho não é hérnia de disco. Se ela ultrapassa o joelho e chega até os pés, e essa característica, é a possibilidade de ser hérnia de disco. Qual é a outra característica dela?
alteração de reflexos e de marcha, às vezes o indivíduo não consegue andar. E melhora com repouso. Quer dizer, esse fato do indivíduo ficar deitado, o sujeito melhora. Por quê? Porque a pressão da gravidade sobre o disco diminui quando o indivíduo fica deitado, ela quase aproxima de zero. Então, só isso aí, o próprio paciente, ele pode já se fazer mais ou menos o diagnóstico e não ficar apavorado, que vai ter um negócio que vai ter que operar, não. Se a dor passou com repouso, não precisa fazer cirurgia. E depois tem os exames, o exame físico, de examinar, tem sinais, tem sintomas, né? Tem que fazer exame neurológico. Agora, nós até esquecemos de falar aqui, chama síndrome da caldequina. Quando o indivíduo tem essa dor e quando ele não consegue reter fezes nem urina, esse é caso para ir para o hospital. Né? Chama síndrome, esse é cirúrgico. É um caso de urgência cirúrgica, né? É preciso descomprimir essa medula porque ela está numa situação de sofrimento. Ô Murilo, e no trauma? Vocês têm muito paciente lá com... Quais são as causas mais comuns de trauma? É de automóvel, é claro, mas em relação à coluna vertebral, a outros setores do organismo. Veja, a nossa grande quantidade, dentre as nossas, o grande volume de atendimento que nós temos, o trauma da coluna vertebral é muito grande. E a quantidade de trauma de coluna vertebral aumentou exponencialmente com o uso também indiscriminado, não vou dizer indiscriminado, mas com o uso muito aberto das motocicletas. Moto. Os acidentes de motocicleta, pela própria natureza do transporte, pela falta de proteção do indivíduo da moto, ele é um acidente mais grave, com possibilidade de lesões em várias regiões. E alia-se a isso o aumento da velocidade e a diminuição da responsabilidade. Então, os condutores têm pouca atenção para as regras de trânsito, porque como é um veículo muito versátil, e há uma pressa, ele é escolhido muitas vezes por isso, pela economia que ele proporciona e pela rapidez que ele dá ao deslocamento do indivíduo. Eles não consideram todas as vezes as regras de trânsito e se expõem a riscos de acidente muito mais frequentemente do que seria razoável. Se houvesse uma obediência maior às regras de trânsito, o número de acidentes seria consideravelmente menor. E a coluna cervical aí, acho que é um objeto aí. Todas as medidas de segurança para diminuir os acidentes preventivamente têm um alcance parcial. As regras de trânsito, a diminuição de velocidade, preventivamente tem um alcance pequeno. Os recursos para diminuir a gravidade do acidente, para se ter uma ideia, o capacete foi um avanço. Os acidentes antes do capacete para a motocicleta, do trauma de crânio, eram muito mais frequentes. Diminuiu-se bastante com o capacete. É verdade que há uma diferença muito grande. Se tem airbag agora, Murilo, ou isso é propaganda? Ainda não vi nada que funcione. Mas parece que na televisão é um airbag, né? Há uma tendência para se utilizar equipamentos que diminuam o impacto do paciente contra um obstáculo, contra o solo e tudo mais. Mas a coluna cervical fica muito exposta a movimentos de rotação e de contusão. Num acidente desse, é muito fácil fraturar ou lesar a coluna vertebral num acidente de motocicleta. Aliás, Murilo, a coluna cervical também ela é vítima desses diagnósticos de compressão de raiz, de diminuição da altura do disco, que não tem nenhum valor do ponto de vista clínico. Não é qualquer dor no braço que você está sofrendo da coluna, né, Murilo? É verdade. A própria tendinite,
No indivíduo tem radiação, né? Aí faz a radiografia de coluna cervical, aparece lá uma imagem de um disco um pouquinho, né, achatado. E se responsabiliza essa alteração pela dor que o paciente pela está dor do sujeito. Voltamos ao diagnóstico. O diagnóstico diferencial na coluna cervical também se impõe, porque há uma tendência de se considerar as lesões da coluna vertebral como responsáveis por dores que nem sempre tem nada a ver com ela. Até o infarto do miocárdio ele pode simular um problema de coluna. A radiação para o braço, né? É muito comum. A medicina, o diagnóstico clínico é fundamental, em primeiro lugar. O exame complementar era para confirmá-lo ou não. Murilo, você que é especialista em pé, dentre outras condições topográficas, esse problema de... O pé, ele tem uma importante função no equilíbrio do corpo humano. É verdade. Principalmente o dedão, né, Murilo? É verdade. O indivíduo sem o dedão, ele perde o equilíbrio. Perde. Por quê, Murilo? A distribuição de forças ou de peso no pé, ela é mais ou menos 60% a 70% quando a gente está de pé parado, 60% no calcanhar e os outros 40% na frente do pé. Mas quando a gente anda, todo esse peso é transferido para a frente do pé, inclusive na hora de a gente impulsionar a marcha, sair do chão. E a metade desse peso, ou talvez mais da metade desse peso, é toda feita no hálux, no dedão. E o impulso da marcha, ou seja, para a gente andar um pouco mais depressa ou para correr, é feito basicamente no primeiro raio ou no primeiro dedo. E a pessoa que não tem capacidade de força nesse dedo ou que não tem esse dedo, tem uma capacidade de marcha rápida ou de andar mais rápido ou de correr muito diminuída em relação ao indivíduo normal. A força de flexão ou de impulsão depende muito do primeiro dedo. Murilo, por que existe um axioma? O pé, o diagnóstico diferencial é muito difícil. Diz que é um tiro no pé. O que tem a ver tiro no pé com as próprias condições patológicas do pé? Porque tiro no pé é por causa de lesão ou de dificuldade diagnóstica. De onde é que vê isso? Eu entendo que a expressão popular chamada de tiro no pé é porque você quer atirar em alguma coisa e não consegue e acaba se prejudicando, né? Dando um tiro no próprio pé. Eu acho que a expressão popular é nesse sentido. Agora, a função do pé no indivíduo, do ponto de vista mecânico, é muito importante. Ela é muito importante, porque o nosso deslocamento, é claro que todas as partes do corpo humano são importantes, mas cada uma tem a sua especificidade. Enquanto a mão, nós realizamos movimentos suaves e fazemos movimentos que podem levar desde a um exercício prático muito útil do ponto de vista de trabalhos e tudo mais. A arte, música, pinturas e tudo mais são movimentos absolutamente suaves. O pé, ele nos sustenta e nos dá a sensação de que nós estamos colados ao chão, à terra. Então é o nosso contato com o chão, o reconhecimento de todas as nuances do terreno, a nossa posição no tempo, no espaço, toda ela é dada pelo pé. Pelo pé. E agora, Murilo, uma pergunta concernente a isso. Quando se utiliza o salto, que foi inventado por Luís XV, o rei da França, porque ele era baixinho e a Maria Antonieta era enorme, ele tinha um complexo e resolveu aumentar a altura dele usando o salto Luís XV para homem. Você não acha que isso veio prejudicar, né, a funcionalidade do pé, a utilização do salto? Até volta a uma regressão na evolução do homem, né? Porque o macaco tem um saltinho pequeno. Tirou para poder assumir a posição ereta, aí vem um Luís XV e inventa o salto. Quais são as consequências nefastas
do salto em relação ao pé. Como nós estamos dizendo, o pé ele evoluiu para sustentação de peso nessa proporção. O calcanhar sustenta uma maior parte do peso, a posição de equilíbrio, e a porção anterior do pé, uma quantidade de peso menor. O preparo das estruturas, dos ossos, dos músculos, dos tendões, é para esse tipo de distribuição. Se nós, com um calçado, alteramos essa proporção de sustentação de peso, esse tecido não está preparado para isso. E quando o tecido não está preparado para uma função que ele não foi feito para isso, ele reage, tanto no sentido de se romper, como para se inflamar e com consequências desastrosas no futuro. O uso contínuo de saltos muito altos leva a uma sobrecarga da parte anterior do pé, com retrações capsulares, retrações tendinosas, e que levam a deformidades que no início não são definitivas, mas depois sim. Então o conselho que se dá, não utilizar sapato de salto alto. Excessivamente alto. Aí tem um problema do ponto de vista social, né? De ir em baile e tal, e sair, mulher, né? Que não pode. Mas outro assunto, vamos conversar daqui um pouquinho. Além do pé, essas cirurgias de joelho, depois eu quero ouvir a sua opinião, porque existem, às vezes, indicações necessárias. Mas vamos a um rápido intervalo, voltaremos em seguida. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Estou conversando hoje com o professor Murilo Antônio Rocha, ortopedista, chefe de serviço de ortopedia do Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Murilo, saiu no New England em setembro do ano passado um trabalho científico muito bem conduzido, um N muito grande. N quer dizer quantidade de pessoas, quase 400 casos, estudados ao longo de 10 anos, em que se comparou num grupo, se utilizou cirurgia para tratamento de doenças degenerativas do joelho, entre as quais as lesões do menisco degenerativas. Então, num grupo, fez o tratamento clínico. No outro grupo, fez uma cirurgia chamada falsa cirurgia, só achar em inglês, quer dizer, diarac. Só fazia um cortezinho ali, né? E o resultado, nos dois lados, foi o mesmo. Significa que operar e não operar é a mesma coisa. Trabalho muito bem feito. E essas lesões de menisco degenerativas, elas têm um diferencial muito grande com lesão traumática, que aí como é que você vê isso? A cirurgia do joelho, como a ortopedia em geral, a cirurgia do joelho sofreu nos últimos 20 anos uma mudança dramática. Livros de cirurgia do joelho de 20, 25 anos atrás foram todos jogados fora. Foram jogados fora? Porque as teorias que se tem até naquela época eram completamente discordantes com a realidade. E essa mudança radical se deveu a estudos biomecânicos, se deveu à introdução da endoscopia para a cirurgia ortopédica nas articulações, notadamente no joelho. Atualmente a artroscopia ela é usada também em outras articulações, tornozelo, quadril, ombro, cotovelo, mão, em todas as articulações a artroscopia é usada. Mas primeiro ela foi usada no joelho pela própria característica da articulação e pela possibilidade é muito maior a possibilidade de utilização da artroscopia no joelho que em outras articulações. Porque do ponto de vista anatômico é a maior articulação. Exatamente, é uma articulação que permite a introdução de câmeras, de instrumentais, e a solução e o conhecimento da anatomia e do funcionamento mecânico do joelho evoluiu muito com
com essa tecnologia. Pois é, mas Murilo, esse estudo publicado no New England é o seguinte, foi cirurgia artroscópica. Sim. Então, como é que é o viés aí? Quer dizer, há necessidade de, não sendo uma lesão traumática do menisco, essa de aguda, isso. Não há necessidade de cirurgia. Primeiro isso, né? É preciso diferenciar as lesões traumáticas, em que o menisco está alterado do ponto de vista anatômico, em 2 ou mais partes, lesado, rompido, e que causa um problema mecânico ao joelho que precisa ser reparado ou retirado parcialmente. Não, Murilo, outro detalhe, desculpa, quando você falou retirado, ao se retirar, ele não cria uma instabilidade? Com certeza. Você vê a diferença que houve nesse período que eu estava comentando de 30 anos. Até 30, 40 anos atrás, as lesões meniscais eram tratadas padronizadamente, ou seja, de forma uniforme, com a retirada do menisco. Se imaginava que a retirada do menisco resolvia esse problema. Era absolutamente equivocado esse procedimento. A retirada do menisco, o menisco tem um papel no joelho fundamental. A falta do menisco leva a uma instabilidade e uma alteração mecânica da articulação com consequência catastrófica no futuro. O que se faz atualmente nas lesões traumáticas do menisco são as retiradas da lesão. O menisco não é tirado completamente. Parcial. As meniscectomias são parciais para se manter, mesmo uma parte do menisco, ele consegue desempenhar uma função importante para o joelho. O que se fazia também muito antigamente era reputar ao menisco todos os sintomas que o paciente sentia no joelho. E, na verdade, ele tinha outras lesões que não eram vistas claramente. Com a evolução, com a artroscopia e com a evolução dos exames de imagem, inclusive, foi possível verificar que as lesões não eram exclusivas do menisco. Ligamentos cruzados e outros tecidos que compõem o joelho apresentam lesões que também são passíveis de tratamento. Então, as lesões traumáticas mudaram completamente, porque não há mais meniscectomia total. Você faz meniscectomia parcial, casos absolutamente excepcionais, a meniscectomia. Mas, voltando ao caso das lesões não traumáticas do menisco. As lesões não traumáticas, o tratamento cirúrgico é contraditório, no mínimo contraditório, porque a lesão degenerativa não pode ser curada com procedimento cirúrgico. É claro, né? Não há como mudar a estrutura intrínseca do menisco com um procedimento cirúrgico. O que se pode imaginar é que numa lesão degenerativa, uma lesão do menisco que estiver solta, calcificações, isso pode ser reparado ou pelo menos diminuído o seu impacto nos sintomas do paciente. Mas a solução para o problema degenerativo a cirurgia não traz. E é o tratamento clínico mais uma vez, né, Murilo? Com certeza. O tratamento clínico, eu acho que é fundamental, e até ele deve preceder qualquer tipo de tratamento cirúrgico mesmo. É preciso, novamente, como a gente está voltando sempre a dizer, o diagnóstico é fundamental. É preciso diferenciar o que é que o paciente está sentindo e por que ele está sentindo. Se a lesão é proveniente daquela estrutura, o menisco no caso, ou se são outras estruturas que estão causando aquele problema. Nós sabemos que as lesões degenerativas do joelho, em qualquer outra região, mas no joelho especificamente, do menisco, pode trazer consequência para outros tecidos, para a cartilagem articular, para os ligamentos, há outras consequências. E esse diagnóstico precisa ser feito de forma bastante rigorosa para que o tratamento cirúrgico não seja feito de forma desnecessária. Ou não desnecessária, mas sem resultados. Então, o diagnóstico, novamente, é impositivo. Então, acho que para ficar claro aqui, existem duas situações diferentes em relação a doenças do menisco. Uma é doença degenerativa, quer dizer, aquele que ocorre com o passar do tempo, mas não é especificamente da velhice, não. O indivíduo pode ser muito novo e ter problema de menisco, às vezes um trauma indireto, etc. Nesse caso aí, não tem indicação cirúrgica de jeito nenhum. Agora, o que atrapalha, Murilo, às vezes, é o resultado do exame complementar, em que se fala lesão meniscal, etc. e tal,
e dando a impressão de que há necessidade de cirurgia. Então, o diagnóstico aí tem que ser muito claro. É degenerativo ou é traumático? Como é que o paciente, ele vai saber se é degeneração ou se é um processo traumático? Pelo tempo da dor. Esse é um dado. Esse é um dado. Quer dizer, uma dor que tem 15 anos, beleza. É verdade. Né? É preciso, o diagnóstico é fundamental para saber até que ponto um procedimento cirúrgico pode trazer benefícios. Todas as cirurgias, qualquer cirurgia, essa inclusive, as decisões são tomadas de acordo com o benefício que ela pode trazer, o risco que ela oferece e o benefício que ela pode trazer. Muitas vezes o risco é muito alto e o benefício é pequeno, então a decisão precisa ser bem balanceada. Outras vezes o risco é pequeno e o benefício é muito grande. Esse é que é o ideal, em que o risco é muito pequeno e o benefício é muito grande. Numa lesão degenerativa é preciso se considerar a agressão cirúrgica, que no caso da artroscopia é uma agressão pequena. Realmente as artrotomias que se faziam antigamente sem a artroscopia eram muito mais agressivas, as lesões teciduais eram muito maiores, a recuperação do paciente era muito diferente. Atualmente, com a artroscopia, essa agressão é muito menor e os riscos são muito menores. É preciso considerar aí se o benefício da intervenção vai ser muito bom, muito ruim. Uma coisa que eu me esqueci de dizer aqui a respeito das lesões meniscais, as traumáticas, é que a meniscectomia parcial é uma forma de tratamento, mas há também, atualmente, as reparações meniscais, que são também feitas de uma forma com razoável sucesso. Murilo, nós estamos aqui chegando ao fim do programa. Qual é, do ponto de vista científico, a utilidade de injetar material dentro do joelho com o objetivo de regenerar a cartilagem? Como é que você vê isso? Antigamente era autoenterapia, né? Eu tirava sangue dele próprio, injetava e dizia que fazia efeito em muitas condições patológicas, inclusive as degenerativas. E como é que você vê essa injeção, aspas, célula-tronco, que é retira o sangue do indivíduo, tira determinado, mas injeta lá. Isso tem alguma evidência científica? A literatura só rapidamente, que nós estamos com... A literatura relativa à utilização de células-tronco ou de fatores de crescimento para regeneração tecidual ainda é uma matéria em discussão. Não há definição de que isso é melhor ou aquilo é melhor. A maneira de utilizar esse tipo de células, esse tipo de fatores, ainda não foi definido. A maneira que se faz mais correntemente, principalmente nos fatores de crescimento, é através do soro, do plasma rico em plaquetas. Se utiliza do ponto de vista experimental em muitas regiões, mas ainda clinicamente comprovado que existe uma diferença muito grande com os outros tratamentos, não foi comprovado. Quer dizer que não há comprovação científica para isso? Ainda não. É preciso que se faça isso, é permitido que se faça isso, mas as orientações, as recomendações dos conselhos, das sociedades, é que se faça isso em nível experimental. Murilo, 5 segundos a 10. Resumindo isso, quer dizer que não existe evidência científica para injetar esse material no joelho ou em outras articulações. Não existe. Ainda não existe. Tá. Murilo, obrigado aqui pela entrevista. Eu agradeço pela oportunidade. A gente podia até ficar muito tempo conversando sobre essa matéria. O assunto é palpitante. Até o próximo Ponto de Vista Medicina, na próxima quinta-feira. Até lá. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed.